O MEI precisa declarar o imposto de renda? Como apurar os valores que o microempreendedor individual vai colocar lá na declaração? E mais, se o MEI não declarar, pode cair na malha fina? Olha, essa e outras perguntas você terá a resposta até o final desse vídeo. Fica aqui e não perca! Fala parceira, fala parceiro, tudo bem? Eu sou Gilcimar Conceição, contador condominial. Seja bem-vindo ao canal. E eu quero deixar aqui um recado antes de falar do recado principal. Na verdade é um pedido. Pô, nunca te pedi nada. Se inscreva aqui no canal Contador Condominial e marque o sininho, porque toda vez que sair um vídeo novo você vai ser notificado. Esse vídeo tem um caráter de vídeo-aula. Você vai poder, no final, entender como que faz a declaração de um microempreendedor individual. Só que esse vídeo ele faz parte de um projeto maior. Esse vídeo faz parte do curso Casos Reais do Imposto de Renda, que, na verdade, é um curso ao vivo. Então, eu já te convido a estar comigo no dia 11, 12 e 13 de março. Não perca! 11, 12 e 13 de março. O link de inscrição vai estar aqui em algum lugar, no code ou lá na legenda. Mas você vai entender como fazer a declaração do MEI, porque no final você vai ter todas as informações necessárias. E como eu disse, esse vídeo aula faz parte desse projeto maior, que é o curso Casos Reais do Imposto de Renda, que vai acontecer em março. Fique ligado até o final e não perca nada. Então, você que é MEI e que não sabe nada de imposto de renda ou não sabe como declarar imposto de renda, eu vou te mostrar nesse vídeo. Por quê? É muito comum que o microempreendedor individual não tenha esse conhecimento. É sempre veiculado a não importância do profissional de contabilidade para o MEI e muitos entendem que realmente não precisam. Mas aqui você vai ver a importância de um profissional de contabilidade apoiando o seu negócio, mesmo que você seja um microempreendedor. Vamos lá. Primeiro, eu quero deixar claro quais são as obrigações do MEI. Muita gente não conhece. Então eu vou aqui pontuar pelo menos três. Um, é o controle. Se você está dentro de um benefício que um dos requisitos é manter o faturamento médio até 81 mil, você precisa ter o controle disso. Então não tem para onde correr. A própria Receita Federal tem ali um modelo de entradas e saídas, mas você pode fazer o controle, uma planilha no Excel, um aplicativo de celular. Você tem várias formas de fazer o controle. O que você não tem é a opção de não fazer esse controle. Isso é importante para você não extrapolar o faturamento ou quando sentir que vai extrapolar, já procurar um profissional de contabilidade. O segundo é uma obrigação óbvia, que é o pagamento mensal. O pagamento mensal do MEI, que está em torno de R$ 80, ele é um requisito para você se manter no MEI. Isso mesmo. A gente tem vários microempreendedores individuais sendo excluídos ou que já foram excluídos por falta de pagamento. Então, essa é uma segunda obrigação muito importante. E a terceira obrigação é a declaração do MEI. Muita gente confunde a declaração do MEI com a declaração de imposto de renda. Não. A declaração do MEI é uma espécie de declaração de faturamento, uma espécie de prestação de contas para a Receita Federal. Basicamente, você vai informar para eles o valor total dos seus rendimentos. Se você é um MEI que só tem comércio, total das suas vendas, inclusive no cartão de crédito, em Pix, o total, total. Se você é um prestador de serviços, a mesma coisa. Só que lá na declaração do MEI você tem os campos exatos para declarar, ok? Então, você vai colocar lá na declaração do MEI. É muito fácil de fazer, você vai no portal do microempreendedor individual e informa no campo de declaração. A outra coisa que você coloca lá também é se você contratou algum empregado no regime CLT. Vai marcar sim ou não e vai declarar. São 2 ou 3 passos muito simples. Mas o mais importante que eu quero colocar aqui, com essas 3 obrigações do MEI, é baseado na terceira obrigação, que é a declaração. O que você informar lá na declaração do MEI, você deve levar em consideração para a sua declaração de imposto de renda. Para você entender como é que funciona isso, o microempreendedor individual ele tem 2 formas de colocar os seus rendimentos, ou tem 2 formas de apurar os rendimentos que vão para a declaração de imposto de renda. Quais são essas 2 formas?
Se você tem um contador contratado que vai apurar o resultado no final do período, ele vai te dar o valor exato para você colocar lá na declaração. Vou aqui dar um exemplo. Se você teve 60 mil de faturamento no ano, mas teve ali outras despesas, entre custo com material, custo do serviço, material, custos operacionais, e isso tudo deu 20 mil de despesa, vai ser apurado ali 40 mil de lucro. A contabilidade vai fazer, inclusive, declarações extras, como FD Reinf, colocando o valor do lucro lá para a Receita Federal. Então, a Receita Federal já vai saber que você tem que informar isso. Tá? Na declaração do MEI, você colocou lá faturamento, 60 mil. Na declaração do imposto de renda, você vai usar 40 mil. Esses 40 mil, amigos, é totalmente isento. Isso se você tiver assessoria de um profissional de contabilidade. Por quê? Repetindo, ele vai apurar o resultado exato do seu negócio, ok? Então, essa é uma das formas que você tem para encontrar o valor do seu faturamento, com assessoria contábil. Mas, sabendo que a grande maioria dos microempreendedores individuais não tem assessoria contábil, qual é a recomendação baseada na legislação? Que se utilize o percentual de presunção definido na lei do regulamento do Simples Nacional, onde estão inseridos também os microempreendedores individuais. O que diz essa resolução, que diz essa legislação? Quando não há contabilidade, não tem como evidenciar o lucro, não tem como apurar o lucro real. Então, deve ser utilizado alíquotas baseados na atividade do microempreendedor individual. Como assim, Gilcimar? Vamos lá, vou exemplificar. Se você é comerciante e encontrou os mesmos 60 mil que eu já dei aqui como exemplo, você vai pegar esses 60 mil e vai aplicar 8% em cima desse valor. Vai encontrar o seu lucro. O lucro para o imposto de renda é um rendimento isento e não tributável. O restante é tributável. Se você é prestador de serviço, você vai aplicar então 32%. Se você trabalha com transporte de cargas, a alíquota já é 16%. Então, cada atividade tem uma forma de calcular esse lucro. Mas para ficar melhor o entendimento, o que eu vou fazer? Eu vou apresentar para você uma planilha, que, aliás, é uma planilha que pode ficar disponível para você. Vou deixar o link aqui para mostrar como você pode adquirir essa planilha. E é uma planilha que não tem só o efeito do cálculo do valor distribuído ou do valor a ser declarado. Essa planilha vai permitir que você já saiba se o MEI tem que pagar imposto de renda e qual o valor, tá bom? Então, vou compartilhar aqui a minha tela e você vai entender melhor. Essa é a planilha. Primeiro, eu tenho que dar crédito ao meu amigo Júlio Santos, que foi quem me ajudou a complementar essa planilha. Ele é perito, contador, conhece muito Excel. Eu tinha a ideia, coloquei aqui, puxei dali, trouxe de cá e nós juntos criamos essa planilha. O que acontece? Primeiro, só para você entender, aqui tem o canal do YouTube, o link do canal do YouTube, você está assistindo esse vídeo por aqui. Mas se você só adquiriu a planilha, você pode clicar aqui e vai ser direcionado ao canal do YouTube. O botão Meu Imposto de Renda no ambiente do imposto de renda. Então, se você tem muita dúvida, se você quer tirar algumas dúvidas diretamente na Receita Federal, aqui está o caminho para isso. Tá? E aqui está regular ou não, você pode digitar o CPF e a data de nascimento. Geralmente, as pessoas procuram os profissionais de contabilidade porque o CPF está irregular, e essa é a primeira consulta que fazem. Mas, voltando aqui para o foco, a planilha apresenta o seguinte: primeiro campo a ser preenchido ou alterado. É esse campo aqui que você coloca: serviço, comércio ou transporte. Tá? Um campo interessante é o limite do MEI, porque baseado nessa informação é que a gente vai saber se o microempreendedor, o titular do MEI, ele é obrigado a declarar. Mas vamos lá, eu estou usando o tempo todo o exemplo de 60 mil, então eu vou colocar aqui os 60 mil. O que vai acontecer? O sistema vai calcular os 8% em cima de 60 mil, vai considerar como rendimento isento e não tributável. Então, lá na declaração de imposto de renda, você vai colocar essa informação
e em cima dessa informação não há pagamento de imposto, ok? Mas aqui, ó, 55.200, que é a diferença, é considerado rendimentos recebidos de pessoas jurídicas. É o rendimento tributável. E, baseado na tabelinha aqui, o contribuinte está obrigado a realizar a declaração. Pessoal, se a gente colocasse aqui um valor menor, 30 mil, por exemplo, aqui ele diria, ó, o cliente não está, o MEI não está obrigado a fazer a declaração. Então, nós temos aqui uma planilha dinâmica que acaba ajudando a definir essa informação também, tá? Naturalmente, pessoal, se houver alguma alteração no limite do exercício, é só alterar aqui. Ah, o governo disse que agora, em 2025, o limite é de 37 mil. Só vir aqui e alterar para 37 mil, ok? Mas voltando, por enquanto é isso. O que a gente tem aqui, pessoal? Primeiro, se eu altero aqui para serviço, é um MEI prestador de serviço, os valores já alteram. Se é um MEI que trabalha com transporte de cargas, já altera aqui também os valores. Mas vou botar aqui o comércio, onde a gente tem essa informação. Vocês estão vendo aqui que nós temos uma segunda aba. E essa segunda aba é bem legal. Por quê? Quem declara imposto de renda sabe que lá no final, principalmente quando você imprime a declaração, ele traz alguns resumos. Então, ele traz o resumo de todos os rendimentos que você colocou, todas as deduções, tem um campo mostrando como é o cálculo, os valores retidos que você lançou e o valor do imposto a pagar. A diferença é que lá na declaração ele vem em duas páginas, já que eu coloquei numa página só e colocando sempre essa primeira coluna é o completo, é o formato completo, e a segunda coluna é o simplificado. Quando você vai fazer a declaração, você deve escolher a melhor opção que te convém. Então, não fique naquela de, eu devo declarar o completo. Não. É o que te interessa, o que convém ao contribuinte é que ele deve escolher. No caso aqui, a gente lançou os 55 mil porque ele trouxe daqui. Tá? Então, percentual de presunção foi lançado. Uma das respostas das perguntas iniciais que eu dei está aqui, ó, como achar o valor. A outra pergunta, o que eu devo declarar no imposto de renda? Está aqui, 4.800, 55.200. Onde declarar na declaração de imposto de renda? Vou abrir aqui o programa e você vai entender. Em preenchimento, vamos lá. Onde nós vamos declarar os valores que, a princípio, encontramos aqui. Tá? Depois eu volto para a planilha para vocês entenderem melhor como é que funciona lá. Bem, lembrando que eu estou ensinando a vocês a preencher os campos exatos onde nós encontramos os valores apurados aqui na planilha. Tá? Rendimentos isentos e rendimentos tributáveis. Mas outro ponto também que eu preciso lembrar é a declaração que nós estamos preenchendo, o programa que nós estamos utilizando é referente a 2024. Atenção, é referente a 2024. A declaração de 2025, no momento que estou gravando esse vídeo, ainda não foi liberado o programa, tá? O programa ainda não foi liberado. Então, estamos usando 2024 como referência. Acredito que não vai ter nenhum tipo de alteração, mas é importante que você entenda isso, porque nós vamos apresentar valores que podem não bater com o que está na planilha nesse momento. Só vai bater quando você tiver acesso ao programa de 2025, ok? Primeira coisa, o contribuinte aqui, que eu estou chamando de titular do microempreendedor individual, lembrando que tem dois campos que nós estamos lançando. Eu não vou ensinar você a preencher todos os campos aqui, tá? Para isso, 11, 12 e 13 de março, esteja com a gente e a gente vai fazer 3 encontros bem bacanas. Mas lembrando aqui, ó, você vai preencher, primeiro, vamos chamar a atenção aqui de rendimentos isentos e não tributáveis, tá? Quando você lança um novo, ele vai te dar a possibilidade de você escolher um campo. Aqui, ó, escolher uma linha. No caso, é o 13. Vou cancelar aqui porque eu já preenchi. No caso, é o 13, onde o nome é Rendimento do Sócio Titular de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, optante do Simples Nacional. Aqui, nós temos que colocar o CNPJ do MEI e o valor do isento e não tributável, ok?
Então, rendimento isento e não tributável, você vai lançar na linha 13 aqui dessa aba. Lançado, isso não altera, aqui ó, olha aqui à esquerda, os valores de impostos. Isso não altera. O que vai alterar? São os rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Essa quarta opção aqui. Quando nós lançamos aquele valor cheio, ele altera aqui embaixo. Ó. Vou zerar, vai zerar ali também. Então, vou voltar aqui e colocar 55.200, vai alterar. Aqui, pessoal, nós vemos a importância do profissional de contabilidade. Por quê? Se esse MEI tivesse a contabilidade acompanhada com um contador, se esse MEI tivesse seu financeiro, sua gestão financeira acompanhada por um contador e ele estivesse ali registrando receitas, despesas, lucro, fazendo as declarações, o valor do lucro seria maior. Imagina um MEI faturando 60 mil com despesas de 20 mil. O lucro seria 40 mil. Seria lançado totalmente na parte de isento. E aqui seria zero. Ok? Não é o caso. Sem contabilidade, você tem que fazer esse cálculo porque é o que diz a legislação. E aí, veja o catatal de imposto que vai ser pago aqui, se você escolher deduções legais e se escolher dedução simplificado, ele vai cair aqui pela metade. Lembrando que a tabela que eu estou usando aqui é referente a 2024, né? O programa de 2024 é referente a 2023. O programa de 2025 referente a 2024 ainda vai sair. De qualquer forma, esses são os valores que você estaria pagando. Mas na planilha, voltando aqui para a planilha, quando você lança isso aqui, ele te dá os valores lá embaixo. E reforçando, os valores são diferentes porque a tabela é diferente. E aqui, pessoal, você pode lançar outras coisas. Por exemplo, se você teve despesas médicas, 20 mil. Se você teve despesas médicas, 10 mil. Ele vai alterar aqui o valor do imposto. Com esse valor total, ainda é muito alto o valor do imposto. O modelo completo ainda é maior do que o simplificado. Mas você pode ir alterando. Lembrando que quando for instrução, você tem um limite. Não adianta lançar qualquer valor, você tem que lançar esse valor aqui, R$ 3.561,50. Se você tiver dois dependentes com instrução, você multiplica, tá? Mas outras despesas são livres. O fato é, essa planilha tem algumas ferramentas que podem te ajudar, primeiro, a apurar o valor, tá? Qual o valor que eu vou declarar no imposto de renda? Aqui. Agora, qual o valor que eu vou pagar de imposto de renda? Se você tiver outras receitas, se você tiver despesas, pode lançar aqui e encontrar o valor do imposto que você vai pagar. Eu ainda tenho essa aba salário mínimo, porque quando eu faço a contabilidade do MEI, eu prefiro lançar o Prolabore de um salário mínimo. Muita gente questiona isso, mas eu gosto de lançar o Prolabore porque as despesas para encontrar o lucro já está no Prolabore. O Prolabore está dentro das despesas. E assim eu vou ter como abater esses valores aqui também, se o MEI trabalhar com declaração completa. Mas aí é um papo para a gente avançar em outro momento. O fato é que eu quero mostrar para você que essa planilha aqui é uma planilha que pode te ajudar se você tem essa dúvida, inclusive na contratação de um contador. Será que vale a pena você contratar um contador para encontrar o valor real? Porque no exemplo que eu dei, se você tem 40 mil reais de isenção, você não precisa fazer esse cálculo. Você vai lançar aqui rendimentos isentos e não tributáveis. 40 mil, não vai lançar rendimento tributável, então não tem nada. Isso pode ser interessante para você que é MEI, tem a sua atividade, mas também tem rendimentos do trabalho, tem rendimentos de aluguéis. Por quê? Quando você lança aqui, por isso que esse campo tem fonte 2, fonte 3, quando você lança aqui, vai mudar naturalmente. Eu vou mudar aqui os valores. Vou voltar para os 60 mil e vou considerar que o MEI é prestação de serviço, que aí a alíquota é maior. 40.200 é obrigado a fazer a declaração, ok? Mas vamos dizer que esse MEI ele trabalha em algum lugar ganhando R$ 2.000 por mês. Então,
mais 24 mil bruto aqui, não vou considerar ainda as deduções. Olha só, juntando um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, a tabela vai lá em cima e você vai pagar imposto de renda. E olha que eu ainda estava lançando os 10 mil, vou zerar aqui, vai ficar mais alto ainda, olha. Então, pessoal, isso pode ser interessante para aquele MEI que tem serviços de carteira assinada, onde não tem para onde correr, a Receita Federal já sabe quanto você ganhou no ano anterior, e aí você que é MEI, você tem uma solução de não apurar rendimento tributável correndo atrás de um contador para poder fazer esse cálculo. Mas o foco aqui é mostrar essa planilha que você pode utilizar no seu dia a dia, você pode utilizar no início do ano, depois que fizer a declaração de imposto de renda. Lembrando, essa planilha está disponível, você pode adquirir, eu vou deixar o link aqui. E o mais importante, se você deseja ter aulas como essas, aulas práticas, aulas que a gente mostra ferramentas, mostra conhecimento e mostra casos que nós já passamos e já resolvemos, 11, 12, 13 de março. Esses serão os dias que você vai poder estar conosco para aprender imposto de renda, para poder debater sobre imposto de renda. Casos que fogem do padrão, eu já falei em algum momento, na primeira hora, nós vamos preencher toda a declaração. Nós vamos entrar aqui na declaração do imposto de renda, vamos trazer um perfil de contribuinte, que é a grande maioria dos contribuintes do Brasil. Então, se você quer aprender a fazer declaração, certamente, uma hora depois do curso, você já vai saber fazer pelo menos uma declaração. Depois eu vou entrar em casos específicos, como lançar criptomoeda, qual é a documentação, o que solicitar, bolsa de valores. Eu tenho um sistema aqui que eu indico e que é muito prático. Então, pessoal, esse vai ser o curso de imposto de renda. Quero aplicar num formato diferente para que você possa estar conosco e aprender. Eu encerro aqui a nossa videoaula, novamente te convocando a estar conosco nos dias 11, 12 e 13 de março. Tamo junto.